Convido a todos a ficarmos de pé e lermos o texto bíblico que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículos de 1 a 8. Repetindo, Isaías 6, de 1 a 8. Aqui, a palavra de Deus nos diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor se digne em abençoar os nossos corações com essa porção da sua palavra. Os irmãos podem assentar. Em 1969, astronautas americanos transportados pela nave espacial Apollo 11 tocaram o solo lunar. E de lá tiveram a oportunidade de contemplar o espaço sideral de uma perspectiva diferente. Puderam ver o céu tão lindo como jamais haviam visto. Puderam ver o céu tão lindo como ninguém de nós já vimos. E um deles, chamado Neil Armstrong, ao considerar toda aquela situação, proclamou: em um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade. A partir dali, as conquistas espaciais mudaram. O homem foi projetado ao espaço, planejando e executando longas viagens para melhor conhecimento do espaço cósmico. Hoje, a SAF da nossa igreja está completando mais um ano. É uma ocasião de gratidão a Deus, uma ocasião de considerações sobre o passado até aqui, e uma ocasião também de ver que, assim como a SAF executou para a honra do Senhor relevantes serviços para esta igreja, ela pode executar ainda mais. Ela pode se projetar para as grandes conquistas que estão à frente. Isaías, o grande servo do passado, cujo nome significa Deus salva, Deus é salvação,
um homem que viveu no contexto histórico de Israel, sintonizado em torno de 750 anos antes do nascimento de Jesus, em meio à imoralidade de Israel, em meio à idolatria reinante em Israel, uma nação que por causa da infidelidade a Deus sofria a opressão política. Deus chamou Isaías para o grande ministério profético, para que ele fosse a testemunha diante da decadência nacional. Ele foi o maior profeta para o despertamento de Israel e o maior profeta messiânico, ou seja, aquele que mais anunciou a respeito da volta de Jesus. O chamado de Isaías, ele começa com a visão da glória de Deus. Isaías estava no templo, lá em Jerusalém, estava batido, triste pela morte do rei Uzias, estava em uma das câmaras do templo, e de repente ele observou que algo diferente estava acontecendo. A fumaça começou a entrar por debaixo da porta do compartimento em que ele estava, e os limiares do templo tremeram. Esse limiar tem o significado dessa pedra que nós chamamos de soleira, que fica debaixo das nossas portas. Então houve ali um tremor, a fumaça foi enchendo, tomando conta do lugar, até que ele viu a expressão da glória de Deus em um ato teologicamente chamado de teofania, ou seja, a manifestação da glória de Deus. Foi isso que Isaías viu naquele momento, naquele dia em que o Senhor o chamou para ser o grande profeta em Israel. Ele contemplou a glória do Todo-Poderoso. E ao examinarmos o contexto histórico contido no texto, que registra a contemplação da glória de Deus por Isaías, nós vamos tirar o tema elementos básicos para a vida cristã. Nós não temos nenhum Isaías da SAF, não é verdade? Pelo que eu saiba, não, e nem vamos ter. Mas nós temos na SAF mulheres tão valorosas quanto um Isaías contemporâneo, ou quem sabe até mais que um Isaías contemporâneo. Embora a sociedade que abriga as mulheres da igreja sejam SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, na verdade a SAF, ela não fica só acomodada fazendo os seus trabalhos de auxílio, ela tem os seus próprios trabalhos. Ela é importante para a vida da igreja, e ela é importante para a vida da igreja porque cada mulher que se encontra na SAF, ela tem a sua importância para a SAF, para que a mulher de Deus tenha então vida espiritual plena, para que ela tenha uma vida cristã em desenvolvimento. Ela então precisa cultivar na sua vida 3 elementos, os quais nós destacamos. Primeiro, a visão da glória de Deus. Nós não teremos sucesso na vida cristã se nós não tivermos a visão da glória de Deus. Isaías só foi o profeta que foi, porque primeiramente ele teve a visão da glória de Deus. E as irmãs que queiram ser atuante em sua SAF, as irmãs que queiram construir uma sociedade que venha impactar a vida da igreja, elas precisam ter a visão da glória de Deus. E é importante nós vermos que Deus manifesta a sua refulgente glória como e onde lhe apraz. Deus não espera para que irmãos e irmãs estejam passando por um momento especial, estejam passando por um momento marcante na história de cada um, na história da igreja, para ele manifestar a sua glória. Ele é soberano, ele manifesta a sua glória independentemente das circunstâncias
em que os homens atravessam. Por exemplo, Adão e Eva fugiam da presença de Deus por causa do pecado. E Deus foi ao encontro do casal lá do jardim do Éden. Foi ao encontro dos nossos primeiros pais. E ali manifestou a sua glória em demonstrar a sua misericórdia para com os primeiros pecadores da história da humanidade. E ele mesmo já manifestou as providências para a salvação da humanidade. Era a glória do Senhor refugindo no jardim do Éden. Era a glória do Senhor mostrando para os nossos pais que, apesar de terem caído no estado de graça e santidade que foram criados, ainda havia esperança por causa da misericórdia do Senhor. Da mesma maneira, Deus vai ao encontro de Abraão, um homem que vivia lá na Mesopotâmia, um homem que vivia em meio a uma raça idólatra e corrupta. E Abraão não era diferente daqueles homens, ele também era pecador, mas Deus foi ao encontro de Abraão, o abençoou e prometeu a ele fazer dele e de sua esposa uma grande nação. Era a glória de Deus manifestando diante de um homem escolhido para ser o pai de uma numerosa nação, para ser o nosso pai na fé. Da mesma maneira, Moisés fugia, estava no deserto, escondido, porque havia cometido um homicídio no Egito. E ele fugia, e enquanto pastoreava as ovelhas do seu sogro, de repente ele viu algo diferente, um pequeno arbusto que estava em chama, e ele chegou mais perto e ele viu que a sarça ardia e a sarça não se consumia. E ali Deus falou a Moisés do meio daquela sarça ardente. Ali Moisés não viu Deus, porque nenhum ser humano pode ver a pessoa de Deus por causa da natureza pecaminosa. Mas Moisés contemplou a glória do Senhor. Ali também aconteceu uma teofania, a manifestação da glória de Deus. E assim aconteceu com Isaías. Deus manifesta a ele no seu chamado esse que começa com a visão da glória de Deus, onde Isaías contempla um glorioso panorama, o alto e sublime trono de Deus, adoração de serafins que proclamavam a glória do Senhor, a majestade do Senhor. Santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não importa as circunstâncias, Deus é Deus, a sua glória refulge, Ele fala, Ele age, Ele transforma vidas. E hoje Deus fala, Deus se manifesta, não mais pela teofania, mas pela cristofania, que é a manifestação de Cristo na sua igreja. Da mesma maneira que os homens no passado contemplaram a glória de Deus através da teofania, hoje a igreja contempla a glória de Cristo no aspecto chamado cristofania. E exatamente em meio à proclamação da palavra que Cristo manifesta a sua glória à igreja. Em segundo lugar, o segundo elemento básico para uma vida cristã saudável é a visão de si mesmo. Se por um lado nós contemplamos a glória de Deus e a presença do Todo-Poderoso transforma as nossas vidas, essa transformação nos capacita a olharmos para nós mesmos. Assim como a luz entra em meio à escuridão, invade o ambiente e leva os seus raios às superfícies, às arestas, e nós podemos ver tudo perfeitamente. Assim, a manifestação da glória de Deus mostra os nossos erros. Assim como ninguém pode ser um crente completamente em crescimento, uma mulher fervorosa
no seu trabalho, sem a contemplação da glória de Deus, também uma mulher, ela não pode ser atuante, ela não pode ser marcante na história da sua igreja, sem ter a visão de si mesma. E a visão que nós temos de nós mesmos é a triste visão que Isaías teve de si. Ai de mim, um homem de lábios impuros, que contemplou a presença do Todo-Poderoso. Um homem que vive no meio de um povo de impuros lábios, contemplou a presença do Senhor. Quantas e quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e não encontramos nada dentro de nós. Não existe em nós nenhum valor que venha nos colocar tão especiais, porque nós somos pecadores. Mas pecadores que contam com a misericórdia do Senhor, pecadores que contam com a graça do Senhor, pecadores de vidas transformadas, preparadas para servir ao Senhor. Martinho Lutero, o grande reformador, escreveu o hino Castelo Forte, e o primeiro verso desse hino diz assim: a força do homem nada faz, sozinho está perdido. O homem por si ele está perdido, ele é um pobre pecador, e se depender dele, ele se distancia cada vez mais e mais do Senhor, porque o pendor da carne é inimizade contra Deus. Mas acontece que quando nós passamos por uma confissão sincera, reconhecendo a nossa incapacidade total, reconhecendo que temos lábios impuros, que temos corações impuros, que somos completamente dependentes de Deus, as nossas vidas são transformadas e nós passamos a ter uma boa projeção na vida cristã. O terceiro elemento responsável pela projeção na vida cristã é a visão do mundo. Primeiro, nós olhamos para Deus, contemplamos a sua refulgente glória. Em segundo lugar, nós olhamos para dentro de nós mesmos, reconhecendo a nossa incapacidade. E com as vidas transformadas, nós passamos a uma visão do mundo ao nosso redor. Na visão de nós mesmos, nós somos capacitados para os novos desafios, e nós passamos pela solução abrasiva, o fogo que purifica, que dá poder às palavras, que expurga os pecados. E quando isso acontece, nós temos o reconhecimento da nossa dependência de Deus. Aí então vem a nossa restauração mediante o perdão. E restaurados pelo perdão que o Senhor nos dá, nós recebemos a disposição que nasce da transformação das nossas vidas, dando-nos o desejo do serviço, a completa disposição para servirmos ao Senhor. Nós nos envolvemos em novos relacionamentos, nós somos adornados de ternura e de respeito, e temos a direção certa para seguir. Minhas queridas irmãs, que bom que a palavra do Senhor nos orienta, que bom que a palavra do Senhor nos prepara para servi-lo melhor. E para isso, então, nós precisamos de passar pelo reconhecimento das nossas incapacidades, para que sejamos um crente atuante, para que você seja uma mulher atuante, sempre tendo em mente que Deus se revela em sua glória, e isso é independente das circunstâncias que nós atravessamos. Deus se mostra em toda a força e esplendor da sua glória, mostra onde está a nossa imperfeição, onde estão os nossos limites. Deus transforma a vida dos homens dependentes dele
dando-lhe novas visões, novos desafios, novos relacionamentos. Minha querida SAF, hoje é um dia muito especial. A SAF está comemorando hoje mais um aniversário. Eu não estou certo qual é o dia certo do aniversário, mas o certo é que essa data é marcante. É uma data que convida você, mulher presbiteriana, você, sócia da SAF, dessa igreja, a avaliar a sua vida, o que você tem feito até hoje, o que você pode fazer dentro de tudo que existe para ser feito. E eu tenho certeza que Deus está capacitando você para um futuro melhor, para que você tenha, a partir da sua SAF, um grande ministério nesta igreja. Que Deus abençoe a todas as irmãs da nossa querida SAF. Amém.